Então hoje a gente vai começar mais uma leitura de Provérbios. Hoje é o capítulo 15. Então estamos aí há 15 dias, lendo um dia de cada vez um capítulo do Provérbios, buscando mais sabedoria, conhecimento, intimidade, com Deus. Principalmente acho que ele trouxe, nos primeiros capítulos, a importância da gente buscar essa sabedoria na nossa vida, e buscar as respostas às vezes de coisas que a gente é confusa e não entende, está tudo ali na Bíblia. E quando a gente não tem clareza do que é certo e errado, às vezes a gente fica um pouco angustiada. Será que é certo isso que eu estou fazendo? Será que é errado? Quando a gente vai buscando a palavra e a gente tem clareza do que é certo e errado para que a gente possa seguir, eu não sei vocês, mas tá me dando... Tem a repreensão, pra gente abrir os olhos para as coisas que às vezes a gente faz de maneira errada em todos os sentidos, mas também vai dando uma paz, sabendo, isso é errado, isso vai trazer uma consequência, isso é o certo, também vai trazer uma consequência. Então, para mim tem sido, assim, libertador e tá trazendo um pouco mais de clareza, pra gente poder conduzir as coisas. Então, antes da gente começar a leitura de Provérbios 15, hoje é sexta-feira, vamos fechar os nossos olhos para a gente poder orar. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, Obrigada pela sua graça, pelo teu amor que o Senhor derrama sobre nós. É muito bom a gente estar aqui reunidas para falar da tua palavra. É um privilégio a gente ter a Bíblia ao nosso alcance, que a gente possa valorizar isso. A minha oração é que o Senhor venha e traga a sua graça, o seu amor sobre nós. Queremos também te pedir perdão, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, que o Senhor venha purificar o nosso coração de todo pensamento ruim, de toda atitude enganosa, de todo comportamento mau, mentira, engano, que possa estar sondando o nosso coração e a nossa mente. Em nome de Jesus, que tudo caia por terra, tudo que não te agrada, que não é do Senhor, seja eliminado da nossa vida. Sabemos que carecemos da tua graça, do teu amor, porque nós, como seres humanos, a gente falha constantemente. Então, às vezes, a gente deixa de crer naquilo que o Senhor prometeu. Muitas vezes, o que falamos não é o que a gente pratica. Então, que o Senhor venha renovar o nosso coração, nossa mente, para que haja arrependimento, nos livre de toda a culpa, que a gente possa confiar que o Senhor é um Deus fiel, que jamais volta atrás com a sua palavra, que não vai mentir, nos decepcionar. As pessoas, elas podem nos decepcionar ou nos frustrar, mas o Senhor não. Então que a gente saia daqui para um dia maravilhoso, um final de semana abençoado na sua presença. Em nome de Jesus, amém, amém. Então que Ele nos prepare, que a gente sinta a presença do Espírito Santo, que Ele nos conduza aqui na leitura dos versículos. Então, vamos lá. Versículo 1. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quando alguém fala de alguma forma que pode nos irritar, a maneira com que a gente responde pode conduzir toda uma situação. A pessoa, ela irritada, ela pode dar uma resposta que irrita a outra. Eu sempre falo que às vezes a gente fala de um jeito para fazer a pessoa se sentir exatamente como a gente tá se sentindo. Então, se você tá magoada, com raiva, parece que você pega assim, e você vai cutucar bem no lugar pra pessoa sentir exatamente a sua dor. Nós, normalmente, temos a tendência em fazer isso, Isso que é o maior problema. Então, ter a sabedoria é quando a pessoa ela tá irritada e frustrada, ela vem falar com a gente levar uma palavra que acalme ela. E não com deboche, sabe? Não com cinismo. Nossa, muitas vezes na minha vida, às vezes alguém vinha, eu retrucava de um jeito que a pessoa ia se sentir, daquele jeito. E hoje eu vejo que isso não resolve nada. Então, lógico que tem várias situações e a gente tem que pedir sabedoria para que Deus nos conduza, Por exemplo, no trânsito. Imagina você tá lá dirigindo, que acontece muito, alguém vem e te fecha. Nossa, na hora sobe, um negócio. Na hora que a pessoa que te fechou abre o vidro, ela tem duas ações, Ela pode te xingar, te mostrar o dedo, ou ela pode acenar com a mão e te pedir desculpa. Pensa no seu sentimento. Quando alguém te fechou, com certeza você já deve ter vivido isso. E a pessoa abriu e te xingou. Qual que era que ficou o sentimento dentro de você? Um sentimento ruim, Agora pensa se a pessoa fez isso e ela olhou e falou, nossa, acenou assim, tipo, desculpa. O seu sentimento não é
Às vezes você tava com raiva e você falou, não, tá tudo bem, a gente erra mesmo, né? Então, olha só, a reação da outra pessoa, ela pode gerar dois sentimentos na gente, né? Um sentimento ruim ou um sentimento, tipo, tá tudo bem, as pessoas erram. Então, pra gente pensar muito na hora que alguém nos irritar, como a gente vai reagir àquilo, né? Que aquilo pode conduzir todo um sentimento e mudar todo um cenário. Versículo 2, a língua do sábio torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja a insensatez. Então, se a gente buscar sabedoria, aquilo que a gente vai falar se torna atraente, né? Então, ter discernimento do que a gente vai falar com autoridade. Versículo 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam tanto os maus como os bons. Então, Deus, ele conhece todas as coisas, nada é oculto a ele. Ele conhece todas as motivações por trás de todas as nossas ações. Isso tem que trazer alegria para o nosso coração. É porque ele conhece nosso coração, ele conhece as nossas dores, ele sabe de tudo. Por isso que quando a gente vai conversar com ele, a gente pode ser muito sincera. Que ele sabe, às vezes até coisas que a gente não consegue controlar. Às vezes algo que a gente tem vergonha, ele sabe, né? Então, pra gente conversar com ele de maneira sincera. Palavras suaves são árvore da vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Então, sobre o que a gente, né? Palavras de verdade, traz conforto. Versículo 5, o insensato despreza a instrução de seu pai, mas quem aprende com repreensão demonstra prudência. Então, em diversos momentos, ele vai nos repreender. E a gente precisa aceitar essa repreensão para que a gente possa melhorar. Versículo 6, há tesouros na casa do justo, mas os rendimentos dos perversos causam problemas. Então, aquele que vive de maneira correta e íntegra tende a ter prosperidade, paz, né? Não só se refere em bens materiais, mas uma vida rica em valores, em segurança, em bênçãos. Então, e já o ímpio, ele vai, às vezes, acumular riqueza, mas vai enfrentar algumas inquietações, conflitos, vai ter medo, estresse. Então, para a gente fazer sempre as coisas de maneira correta. A boca dos sábios espalha conhecimento. O coração dos tolos nada tem a oferecer. Os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer nas orações dos justos. Então ele fala que não adianta a pessoa fazer um sacrifício, fazer uma oferta que se vier de um coração desonesto ou impuro, entende? Então, às vezes a pessoa está fazendo aquilo com uma outra intenção, isso não agrada o Senhor, né? O que a gente faz de maneira externa se o coração estiver longe dele. Então, Deus, ele olha muito mais para o nosso coração e para a nossa intenção atrás das ações. Então, ele vai se agradar dos que buscam com sinceridade, né, e retidão esse relacionamento com ele, né, essa relação genuína, baseada na verdade, né, e não apenas em rituais. Muita gente faz isso de maneira automática, né? Vai lá, dá o dízimo, né, faz a sua oferta ou faz as ações, mas não tá com o coração em Deus. Então, ele tem prazer nas orações dos justos, ele conhece o nosso coração e ele quer que a gente esteja cada dia mais próximo dele. Versículo 9, os caminhos dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele ama aquele que busca a justiça. Versículo 10, quem abandona o caminho correto sofrerá a disciplina severa. Quem odeia a repreensão morrerá. Versículo 11, a morte e a destruição nada escondem do Senhor, quanto mais o coração humano. Até nos lugares mais sombrios, como a morte, a destruição, Deus, ele conhece enxergar o nosso coração, nada está escondido a ele, né? Nem mesmo lá nas profundezas mais escuras que tem. Então, Deus, ele pode ver, imagina, o que está na destruição, quanto mais ele conhecer o que está dentro de nós. Então, Deus, ele vê e entende todos os nossos pensamentos, todas as nossas intenções, os nossos segredos. Então, esse versículo, ele nos lembra que por mais que a gente possa achar que a gente pode esconder os sentimentos e as nossas intenções, de Deus nada fica oculto para Deus. Ele conhece plenamente e vê a verdade que está no nosso interior. Versículo 12, o zombador odeia ser repreendido, por isso se afasta dos sábios.
Voltando ali para o nosso sentimento, né? Eu falo porque às vezes a gente tem sentimentos que a gente sabe que não agrada a Deus, ou às vezes eu já me peguei assim, nossa, por que eu tô pensando isso? Né? Meu Deus do céu, me ajuda a tirar esse pensamento de mim, tá vindo da onde? Então a gente precisa ser sincero com ele, porque quando a gente não coloca luz naquilo que tá com problema, não tem como a gente curar. E às vezes a gente quer fugir do problema, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Então é um incentivo para que a gente olhe para essa escuridão, para que a gente olhe para isso, a gente converse com Deus sobre tudo que tá no nosso coração, né? Versículo 13, o coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. Então, a alegria e essa paz, ela vai, como a gente vai demonstrar isso, como fala, resplandecer, não sei, na nossa face, no nosso rosto. Quando a gente tá bem, quando a gente tá em paz, a gente consegue demonstrar isso no nosso olhar. Então, quando a gente tá triste, angustiado, a gente também demonstra isso. Então, a gente vai transparecer, né? A gente vai transparecer na nossa face, até no nosso corpo. As pessoas, nossa, você passa uma paz, né? O jeito que você olha. Então, o coração contente e alegre, ele vai demonstrar isso no nosso rosto, na nossa face. Mas o coração triste, ele também vai deixar o nosso espírito abalado, né? Então lembrar de cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde espiritual, porque o nosso estado interior, ele reflete diretamente na forma que a gente vive, né? E na forma que a gente se apresenta aos outros. O sábio tem fome de conhecimento, enquanto os tolos se alimentam da insensatez. Então, conhecer mais a Deus, né? Eliminar conceitos errados, que é o que eu estava falando lá no começo. Muitas coisas que não tá claro na nossa mente, a gente fica meio confusa. Mas quando tá tudo claro do que deve ou não fazer, a gente sabe o que é certo, a gente vive de maneira mais leve, sabendo que caminho a gente deve tomar. Versículo 16, é melhor ter pouco e temer o Senhor que ter um grande tesouro e viver ansioso. Então, a verdadeira felicidade e a paz vem da nossa relação com Deus e não do nosso dinheiro, né, das nossas riquezas. Isso é uma consequência, é a cereja do bolo. Então, ser gratas, né, por tudo que Deus já nos dá diariamente, pela nossa saúde, por poder estar aqui, e não buscar essa verdadeira felicidade nas riquezas. Então, é melhor ter pouco do que ter grandes, porque se eu esperar a felicidade na riqueza, mas tá tudo bem eu ter a riqueza, sendo que antes disso eu tenho meus sentimentos, desejos alinhados com a vontade do Senhor. Versículo 17, um prato de verduras ao lado de quem você ama é melhor do que uma carne saborosa junto de alguém que você odeia, com toda certeza. É muito melhor viver no simples, estar bem, em paz, do que às vezes ter que fazer coisas erradas, né? Agir de maneira incorreta para ter a riqueza e aí tá perto de pessoas que você não ama. Versículo 18, quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. Então, a gente não provocar o outro, né? Sempre trazer uma palavra que vai acalmar uma situação, que vai pacificar. Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu conheci há pouco tempo. Ela falou, não tô mais frequentando esse lugar, que é um lugar que a gente treina, porque as pessoas de lá fizeram isso, isso, isso. Ela tava querendo gerar em mim um sentimento contra as pessoas. E aí eu não perguntei o que era, porque não era comigo, né? Mas eu senti que ela tava querendo que eu também sentisse aquela raiva, né? E de eu não perguntar, parece que ela falava, nossa, mas ela não vai perguntar o que aconteceu. E ali às vezes era uma hora de eu falar, mas, né, que eu falei até com ela, mas acontece, né? As pessoas erram, mas eu não quis saber a fundo. Então, ia pedir sabedoria para que Deus, ele nos ajude a conduzir essas situações, né, com paciência para pacificar, não para botar mais fogo ali, né? Versículo 19, o caminho do preguiçoso é bloqueado por espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada aberta. Ó, falando do preguiçoso de novo, né? A gente ter disciplina, retidão, que isso vai deixar a nossa vida mais leve, enquanto a preguiça vai levar a gente à procrastinação e isso vai gerar uma angústia.
Versículo 20, o filho sensato alegra seu pai, o filho tolo despreza sua mãe. Então, honrar, né, pai e mãe. Versículo 21, a insensatez alegra quem não tem juízo, mas quem tem bom senso permanece no caminho certo. Versículo 22, planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Então, ele traz que sem orientação, os nossos projetos, né, os nossos planos, eles são mais propensos a falhar, né? Porque às vezes a gente não tem uma visão ou não tem um conhecimento correto e isso pode nos levar a cometer erros. Então ele traz, né, o quão importante é ter pessoas de confiança e pessoas com experiência para nos ajudar a conduzir os nossos projetos, e isso aumenta muito mais as nossas chances de sucesso. Então, destacando a importância de ouvir os outros e aprender com o conhecimento coletivo, né, de um grupo, de uma comunidade. Versículo 23, todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa. Isso é verdade. A gente está preparado para dizer a coisa certa na hora certa. Trazendo alegria, fortalecendo as pessoas ao nosso redor. Versículo 24, o caminho da vida leva o prudente para cima. Ele deixa a sepultura para trás. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. Versículo 26, os planos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer nas palavras puras. Versículo 27, a cobiça traz aflição para a família, para toda a família, mas quem odeia o suborno viverá. Olha só, a cobiça ela traz aflição não só para você, então desejar as coisas dos outros, ele vai trazer consequência para você e para toda a sua família, né? E não ter ali o suborno, né? Fala da honestidade financeira. Às vezes a gente querer se beneficiar porque tem recursos, usar o dinheiro para não seguir o que é justo e correto, quando às vezes as pessoas subornam, né? Ah, fez alguma coisa errada, vai lá e dá dinheiro pro policial para poder se livrar daquela multa ou de algo que você fez. Então, quem odeia o suborno viverá. Versículo 28, o coração do justo pensa bem antes de falar. A boca do perverso transborda de palavras maldosas. Então, pensar no que falar, pensar antes de falar, evita muito sofrimento, né? Porque às vezes a gente tá com a emoção ali à flor da pele, a gente fala coisa que depois a gente se arrepende, né? E às vezes a gente pensar antes vai evitar muito sofrimento. O Senhor está longe dos perversos, mas ouve as orações dos justos. Então, Deus ele se distancia daqueles que vivem de maneira errada, né? Mas ele está perto e atento às orações daqueles que vivem de maneira justa. Então, significa que Deus valoriza e responde às orações de quem o busca sinceramente. Então, né, nos incentiva a manter esse relacionamento com Deus, porque ele ouve e responde aqueles que se aproximam dele com um coração sincero. Versículo 30, o olhar animador alegra o coração. Boas notícias dão vigor ao corpo. E qual que é as boas novas? Né? A melhor notícia que a gente pode levar para o outro é a salvação em Cristo, né? Que Deus ele já deu o seu único filho para nos salvar, né? De todos os nossos pecados. Ele nos dá esse relacionamento íntimo com Ele. Enquanto a gente entrega os nossos problemas, Ele nos dá a paz dele. Olha que notícia maravilhosa que a gente pode compartilhar com os outros, que a gente pode levar. Versículo 31, quem dá ouvidos à crítica construtiva se sente à vontade entre os sábios. Falando da repreensão, né, de dar ouvido à crítica, que a gente sempre melhorar, né? A gente sempre tem algo que a gente precisa melhorar, né? Versículo 32, quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo, mas quem dá ouvidos à repreensão adquire conhecimento. Então, buscar esse conhecimento na palavra, não ficar irritada com a repreensão. Versículo 33, o temor do Senhor ensina a sabedoria, a humildade precede a honra. Então, saber quem Deus é, se relacionar com o Senhor, sendo amigas dele, porque a gente
pode isso, olha que maravilhoso, né? A gente poder ser amiga de Deus, conversar com Ele, ter temor a Ele, honrar, ter respeito, não se considerar mais do que a gente é. Saber que a gente é falha, que a gente é pecador, mas que a gente é amada por Deus. Então, que Ele pode nos capacitar, né? E a gente reconhecer que nós somos bons em algo porque Ele nos capacitou para isso. Então, o temor a Ele nos ensina sabedoria e humildade, né, para reconhecer tudo que a gente tem que vem dele. Então, acabamos aqui o capítulo 15, falou muito de novo do poder das palavras, que a gente pode tanto acalmar quanto provocar raiva e ira na outra pessoa. Falou também sobre quando a gente vive de maneira justa, né, e com sabedoria, a gente vive em paz e com alegria, que a gente deve buscar conselhos, né, de pessoas sábias e que isso aumenta as chances da gente ter sucesso, que os nossos sentimentos internos, né, vai afetar o nosso exterior, que o nosso coração alegre, ele vai iluminar o nosso rosto, melhorar a nossa vida, que viver com respeito e reverência a Deus é melhor do que ter as riquezas e viver sem paz. Então, o temor a Deus, ele traz bênção e proteção, e que Deus vê tudo, até nas profundezas do inferno. Então, ele conhece o nosso coração, né, e tá atento a todas as nossas intenções. Ele se agrada da oração daqueles que buscam a Ele, fazem as coisas de maneira correta. Então, falar com sabedoria, buscar justiça, viver com integridade, né, ter o poder das palavras para poder acalmar momentos de conflito, né, viver com retidão, viver com temor a Deus. Então, Deus conhece a gente, né? Conhece nosso coração, as nossas intenções. Agora a gente vai orar, agradecer a Deus por este momento. Fecha os nossos olhos. Senhor Deus, agradecemos de coração pela Tua palavra, nesse capítulo 15, que nos ensina tanto sobre sabedoria e justiça, sobre o poder das nossas palavras. Obrigada por nos guiar com as suas verdades, por nos mostrar o valor da retidão, né, de reverência a Ti. Te louvamos pela Tua presença constante em nossas vidas, por nos dar direção, consolo. Queremos agradecer por todas as vidas também que estão aqui ouvindo essa palavra. Obrigada pela proteção que o Senhor nos dá, pela nossa saúde. Agradecemos pela nossa casa, pelo nosso lar, por termos umas às outras para a gente, né, se apoiar. Obrigada pelo Senhor nos sustentar a estar aqui, né, há mais de um ano, buscando mais de Ti. Senhor, quero pedir, né, pela vida de todas as pessoas que escutam essa palavra, que a Sua paz e sabedoria envolva cada uma aqui, Deus. Que o Senhor traga conforto aos corações aflitos, clareza nas decisões, né, que cada uma precisa tomar, força para enfrentar os desafios. Que o Senhor ouça a oração de cada uma aqui e responda conforme a Tua vontade, trazendo cura, proteção, prosperidade. Pedimos que o Senhor também continue a nos guiar, nos ensinando a viver de acordo com a Tua palavra e que a gente possa ser luz para todos aqueles ao nosso redor. Que a gente possa ser um instrumento de bênção, de paz, alegria, sabedoria, né, em todos os momentos, em todos os locais que a gente vive. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que vocês tenham um dia lindo, abençoado, uma sexta-feira. Já estamos aí começando o nosso final de semana. Né, que a gente consiga ser luz e bênção na vida das pessoas. Fiquem com Deus, uma ótima sexta e nos vemos amanhã.